Este é um dos assuntos que nós vamos tratar agora, porque o Agricultura BR agora vai falar um pouco a respeito dos prêmios pagos pela soja aqui no Brasil, esses cenários que estão sendo colocados aqui para o país e também a respeito de como que o mercado tem se comportado. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet, no Agricultura BR, aqui no canal do Boi, com o Francisco Queiroz, ele que é analista da consultoria agro do Itaú BBA. Francisco, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, no Agricultura BR. Olha só, nós temos essa realidade, né, que ela vem formada por um atraso de colheita, fila de navios esperando para embarcar com soja e os prêmios negativos em um momento que a China, de certo modo, vai administrando as suas aquisições. Como que você avalia esse momento dos prêmios mais baixos sendo pagos e quando que a gente deve começar a rever isso revisto em relação aos prêmios pagos? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Um prazer mais uma vez falar com vocês. Bom, é exatamente isso, né? O prêmio da soja no Porto de Paranaguá, ele está negativo, né, nesse momento. E isso significa basicamente que o comprador, né, da soja brasileira, ele quer pagar menos do que pagaria pela soja americana nesse momento, né? Então, isso por conta de todo o nosso contexto aqui interno, né, de grande safra brasileira, né, de soja, a colheita acontecendo, né, e a grande quantidade de soja que ainda nós temos para ser comercializada, né. Então, tudo isso acaba implicando nesse prêmio negativo que a gente tem observado nesse momento nos portos, né. Existe um levantamento para o prêmio de soja no Porto de Paranaguá, inclusive o prêmio futuro, né, olhando para frente para os próximos meses, e é o CPEA quem faz esse levantamento e faz essa divulgação, né, e nesse momento, esses valores para o prêmio do grão, eles só mostram reversão a partir do meio do ano, tá? Lá para os meses de junho e julho, que esse prêmio volta para o campo positivo, né? Para abril e maio, nesse momento, então, a gente tem ainda a projeção de prêmios negativos, né? Isso basicamente porque a safra é muito grande, né? Entre 153, algumas projeções falando de 155 milhões de toneladas, né? Safra brasileira, e também porque ainda a gente tem uma grande quantidade de soja para ser comercializada. Francisco, agora há pouco eu vinha falando a respeito disso, ao trazer os números de vendas e exportações dos Estados Unidos, que a China ela vem administrando, né, as suas aquisições, tanto por lá quanto aqui no Brasil também. Essas aquisições moderadas da China é uma estratégia, é uma das tentativas para conseguir fazer aquisição por valores mais baixos em relação à tonelada da soja. Como que a cadeia produtiva aqui no Brasil, as tradings e até mesmo os produtores podem lidar com essa estratégia chinesa? Porque em relação à demanda da China, não se altera tanto assim esse fator, a não ser o fato que daqui a pouco nós vamos ter realmente um volume muito grande de soja para colocar no mercado, já que a maior parte absoluta não foi comercializada. Sim. Então, Fabiano, quando a gente olha para os números aqui do Brasil, né, esse menor ritmo de compra da China provavelmente tem a ver com um atraso da colheita aqui da soja brasileira, né? Inclusive, nas últimas semanas a gente leu, né, ouviu notícias de que a China estaria buscando soja americana, né, devido a esse atraso na colheita do Brasil, né? Então, os números da Conab dizem que a colheita está em 63% contra 71% nessa mesma época do ano passado, né? E isso dá, em números absolutos, né, dá uma boa diferença de oferta em relação ao ano passado, tendo em vista que esse ano a safra vai ser bem maior, né? Então,
Quando a gente olha para os números de exportação do primeiro bimestre, né, que a gente tem fechados aqui, realmente a gente vê uma queda de exportação para a China da ordem de 30%, mas isso não é diferente, né, é a mesma proporção que vem caindo o total de exportação. Então, não é que a China esteja importando menos que os outros destinos, né, da soja brasileira, mas muito provavelmente essa oferta chegando atrasado, né, acabou impactando essa redução em relação ao ano passado. Provavelmente, se a gente tivesse mais soja disponível, né, no começo do ano, nós teríamos exportado mais grão, né? Assim, mas nesse sentido, eu acho que vale comentar aqui que quando a gente olha para os números parciais de março, né, que nós temos da SECEX até a terceira semana do mês, esse número de exportação de soja brasileira ele já mostra uma boa aceleração, né? Isso tem total relação com o avanço da colheita. E aí a gente faz uma projeção aqui usando a média diária de embarques, como eu comentei aqui, até a terceira semana, que é o que a gente tem disponível, né? Projetando a quantidade de dias que nós temos no mês de março, daria aí uma exportação próxima de 13 milhões de toneladas, né? E que, se for confirmado, seria um volume exportado em março já maior do que o que foi exportado no ano passado, que foram 12 milhões de toneladas, né? Então, isso mostra para a gente que se tem disponibilidade, tem exportação, porque a demanda internacional não falta. Francisco, para encerrar, né, eu comentava sobre a comercialização da soja, ela vem muito lenta, né, tem muita soja para comercializar aqui no Brasil, milho também, segundo a safra, aí as questões aí são diferentes, mas o fato é que você tem os dois principais produtos agrícolas com uma negociação baixa no país neste ano de 2023. Em relação ao que pode ocorrer a partir de agora, principalmente no segundo semestre, qual é o impacto ou impactos esperados por conta dessa lentidão na comercialização da soja e do milho também? Realmente, Fabiano, a comercialização dos grãos está atrasada, né? É um fato. O número que nós temos aqui é que a comercialização de soja no Brasil, nesse momento, está ao redor de 40%, né, da safra, enquanto no ano passado, nessa mesma época, já passava dos 50%, né? E eu acho que os impactos eles já estão aí, né? Nós já estamos vivenciando esses impactos, né? O primeiro é esse reflexo nos prêmios da soja, né? Porque o mercado ele sabe, né? Os compradores sabem que ainda tem bastante soja para ser comercializada, e então eles acabam dando essa penalização pelo prêmio, né? No caso, o prêmio está negativo como a gente já comentou, né? E o outro impacto, Fabiano, acho que na questão logística, né? Que a gente também já está observando, né? Os fretes eles estão em alta. Essa condição ela não deve ter um grande alívio quando a gente olha aí no curto prazo, porque ainda tem muita soja para escoar, né? A primeira safra de milho também é maior, a safra de açúcar também deve ser maior, né? E que vai começar a entrar agora e vai também competir por frete com os grãos, né? Então, esse atraso na comercialização, ele faz com que haja, né, uma concentração do produto num determinado período, e isso impacta tanto os preços quanto a logística de escoamento.